Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje dia 3 de janeiro, festa da Epifania do Senhor. Aquela tradicional festa de Reis, celebrada no dia 6 de janeiro, é transferida para o domingo, que acontece entre o dia 2 e o dia 8 de janeiro. Então nós celebramos hoje, com grande solenidade, a visita dos magos a Jesus. É a universalidade da nossa fé. Ela não está restrita a um povo, a uma religião, mas a fé é universal. Jesus veio para todos. Que nós possamos hoje então celebrar, se possível, a Eucaristia, participar da comunhão. É muito bom a gente poder se alimentar a nossa fé. Então vamos seguindo a nossa jornada bíblica, continuar então conhecendo as comunidades às quais são dirigidas as cartas do Apocalipse. Hoje nós teremos mais uma comunidade, a comunidade da Filadélfia, que nós possamos então abrir nosso coração para juntos acolhermos a palavra que Deus nos dirige hoje. Façamos nossa oração. Senhor, mais uma vez me coloco diante de vós para ouvir sua palavra. Quero dela alimentar-me, pois para mim é doce como mel, apesar de sua prática ser marcada pelo amargor. Como é difícil e desafiante vivê-la. Que a meditação do livro do Apocalipse me alimente em minhas lutas cotidianas, para que eu seja resistente frente a todos os obstáculos. Dai-me a coragem para denunciar as injustiças e anunciar um tempo novo, uma nova Jerusalém marcada pela prática da justiça e da fraternidade. Que cada encontro com sua palavra seja verdadeira celebração da vida e da vossa graça, que transborda na vida daqueles e daquelas que testemunham o Evangelho, entregando inclusive a própria vida, como os irmãos das primeiras comunidades. Quero ter a ousadia de viver vosso Evangelho, mesmo que custe-me perseguições e martírio. Quero ser contado entre os bem-aventurados que buscaram a verdadeira felicidade e a alcançaram não apenas na vida futura, mas no encontro de irmãos, no sorriso e no abraço, na solidariedade transformadora, no cuidado com nossa casa comum, em gestos que fazem vosso reino vir até nós. Como é urgente, Senhor, compreendermos vossos sinais. A vida clama por cuidado. Não podemos desanimar. Nossa fé é que nos fortalece, pois cremos que vós sois o Deus justo e que seu Filho, fazendo-se um de nós, nos ensinou a caminhar, que vencendo a morte, nos ensinou a crer. Que a vossa graça e a vossa paz nos abracem e nos façam sempre fiéis testemunhas do vosso amor, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O nosso texto bíblico hoje está então no capítulo 3 do livro do Apocalipse, nos versículos 7 a 13. Capítulo 3, versículo 7 a 13. Escreva ao anjo da igreja de Filadélfia. Assim diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém poderá fechar, aquele que fecha e ninguém mais abre. Conheço as suas obras. Coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Pois você tem pouca força, mas guardou minha palavra e não renegou meu nome. Vou deixar aí no seu meio alguns da sinagoga de Satanás. Eles se dizem judeus, mas não são. Eles são mentirosos. Acabarão ajoelhando-se a seus pés e reconhecendo que eu amo você. Uma vez que você guardou a minha palavra que diz para perseverar, eu também guardarei você na hora da tentação. Essa hora virá sobre todo o mundo para pôr à prova os habitantes da terra. Eu venho logo, segure firme o que você tem, para que ninguém lhe tome a sua coroa. Eu farei do vencedor uma coluna no santuário. Ele não sairá mais, e eu gravarei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, de junto do meu Deus. Eu ainda gravarei nele o meu nome novo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Palavra do Senhor. Graças a Deus. Filadélfia, nome que significa fraternidade. Nasceu e foi se consolidando sobre uma região vulcânica. Os estudos atestam que essa cidade sofreu frequentes terremotos, uma ameaça constante à cidade. Os arquitetos e engenheiros deviam fazer construções firmes, pois aí tudo corria o risco de não ficar em pé. Casas, colunas, templos e a própria cidade. Apesar disso, Filadélfia podia ostentar vários templos. Um era dedicado ao imperador Tibério, outro a Calígula e um terceiro a Vespasiano. Este foi o que tornou obrigatório o culto aos imperadores. Em Filadélfia, o principal sacerdote do culto imperial, quando se aposentava, erguia no templo do imperador uma coluna, trazendo sua imagem, seu nome e o do pai dele, seu lugar de origem e o tempo em que prestou serviço ao culto imperial. Havia também um templo a Jano, um dos deuses mais antigos do império. Em Roma, o templo desse deus conservava as portas fechadas em tempos de paz e abertas em tempos de guerra. Jano era a divindade das portas. E visto que as portas têm duas faces, também a estátua de Jano possuía dois rostos opostos. Jano marcava o início do ano no Império, daí vem o nome Janeiro. Assim Jano dava as regras do jogo, pois decidia se o ano seria de paz ou de guerra. No tempo do imperador Vespasiano, a cidade recebeu o nome de Flávia. Mais tarde recuperou o nome de Filadélfia, fraternidade. Jesus se apresenta como o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, aquele que fecha e ninguém mais abre. Para o povo da Bíblia, o sentido primeiro da palavra verdadeiro é estável, firme. Jesus, portanto, é estável para sempre, e sua estabilidade é esclarecida com o simbolismo da chave de Davi, ou seja, ele é a presença firme e constante da fidelidade de Deus. É o Messias prometido e possui a chave que abre ou fecha para sempre. A comunidade de Filadélfia tem pouca força, mas foi Jesus quem abriu para ela uma porta que ninguém poderá fechar. Qual é essa porta? É a perseverança no nome de Jesus. Jesus diz: sei que existem por aí alguns que se dizem judeus, são mentirosos, da sinagoga de Satanás. Vou entregá-los a você. Eles vão ter de ajoelhar aos seus pés e reconhecer que amo você. A porta, pois, é o amor que Jesus tem pela comunidade dos fracos. Esse amor se traduz em relações de amor fraterno, fraternidade, Filadélfia. As relações fraternas são a base estável sobre a qual a comunidade construirá nova sociedade. A comunidade não tem nada de negativo. Diante das tribulações que virão sobre o mundo inteiro, ela fica firme por causa da fraternidade, coroa da comunidade. A comunidade de Filadélfia, que vive situação de constante instabilidade, Jesus se apresenta como o arquiteto, que dá estabilidade. Ele ensina por uma base estável, o amor. Ao vencedor, farei dele uma coluna no templo do meu Deus, e aí ficará firme para sempre. Gravarei nele o nome do meu Deus, gravarei o nome da cidade do meu Deus, gravarei no vencedor o meu nome novo. Detalhe importante, insiste-se na palavra nome, que para o povo da Bíblia é a mesma coisa que identidade. E a identidade dessa comunidade é a fraternidade. Se vivermos a fraternidade, já estaremos sabendo o que significa a Nova Jerusalém. Então, que hoje nós possamos também refletir sobre essas portas. A porta que Deus abre para nós e que ninguém poderá fechar. Quais portas Deus tem aberto para você, para a sua comunidade e que ninguém pode fechar? Qual porta está aberta para você? Qual porta está aberta para a sua comunidade e que ninguém
poderá fechar. Para a comunidade de Filadélfia, era a fraternidade, firmada no amor de Deus. E para você, qual é esta porta? Que o Senhor Deus de amor e bondade nos abençoe, nos ilumine. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.